Renato, boa noite, parabéns pelo título. Queria saber qual o significado desse título aí do segundo turno do Campeonato Gaúcho, depois de um longo tempo de parada, de readaptação, de treinamentos, uma sequência aí de jogos, né, que o Grêmio não perdeu, e ganhar esse título sobre o Internacional. Queria saber qual o significado, e também queria que tu falasse a respeito do Everton, que acabou erguendo a taça, recebeu a faixa de capitão, uma homenagem aí do grupo a ele que construiu aí as jogadas dos gols. Queria que tu falasse sobre ele e do significado desse título aí para o elenco do Grêmio. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Jéssica, é lógico que tanto eu, né, quanto a diretoria, o presidente, o jogador, nosso torcedor, nós estamos muito felizes. Nós conseguimos o nosso objetivo de ganharmos o segundo turno, onde o Caxias ganhou o primeiro turno. E eles comemoraram o primeiro turno, da mesma forma que nós comemoramos o segundo. E agora a gente vai fazer a final. São 2 jogos, eu acho que esse era o objetivo, fizemos a nossa parte. Hoje o Everton mais uma vez nos ajudou bastante, fez as jogadas, teve a entrega não só dele, mas da equipe toda. E é lógico que sempre tem um gostinho especial, né? Principalmente ganhar um título em cima do Internacional e com uma grande exibição. O Grêmio se comportou muito bem do início ao final da partida. E hoje, mais uma vez, o placar poderia ter sido bem elástico, se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos. Mas está de bom tamanho. O grupo está de parabéns pela entrega, pela concentração. É isso que eu sempre peço para eles nas pré-eleições, coisa que não houve essa tensão toda no jogo contra o Novo Hamburgo, e quase que nós pagamos por isso, quase que nós não estávamos aqui hoje. Então, conversei bastante com eles na concentração, após a partida, ontem, hoje. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu grupo justamente por isso, porque quando eles querem, não adianta. Nós estamos jogando aí praticamente da mesma forma. Em setembro vai fazer 4 anos. E o meu time sempre jogou muito bem, principalmente em campos bons. Então, muita gente estava falando que o campo ruim prejudicou o Internacional lá em Caxias. Eu acho que prejudicou muito mais o Grêmio. Que o Grêmio joga assim há 4 anos. Muita gente acha que o Internacional está jogando algum tempinho assim e joga melhor do que o Grêmio em campo bom. Eu acho que a maior prova foi o que aconteceu hoje aqui na nossa arena. Então, como eu falei, nós conseguimos o nosso objetivo e estamos na final, mais uma final, né, de um campeonato. Na saída do campo, o Everton deixou bem encaminhada aí uma despedida do Grêmio, como se fosse este Grenal, o último jogo dele com a camisa tricolor. O que você pode falar do jogador, do jogo dele hoje, dessa possível despedida? Bruno Halper, Sport TV. O Bruno, eu tenho que começar elogiando esse garoto, que ele é um grande profissional, tem nos ajudado bastante, tem ajudado o clube, tem ajudado a mim, o grupo, desde a minha chegada aqui, há 4 anos praticamente, com títulos. É um jogador a nível de seleção brasileira, é um jogador que está sendo preterido por vários clubes da Europa, mas tem que deixar uma coisa bem clara, ele ainda não foi vendido. Então, nesse mérito, não vou entrar, porque esse é um problema da diretoria do Grêmio. A gente sabia que ia ser difícil de segurar o Everton nessa abertura da janela, mas ainda não está nada certo. Então, esse é um problema que a diretoria vai resolver. Mas eu queria fazer também mais um elogio, porque ontem eu estava no meu quarto com o Vitor, que é nosso assessor de imprensa, conversando, e lá pelas 22 horas, bateram na minha porta, eu abri e, pela minha surpresa, era o Cebolinha. Então, muita gente estava falando que ele não iria jogar, que já estava vendido, que não estava focado no jogo, e ele entrou no meu quarto e pediu, pelo amor de Deus, para jogar. Então, isso me deixou muito feliz, porque, como eu falei, ele é um grande profissional, e ele falou isso para o grupo também, que queria jogar, queria nos ajudar, independente se fosse a última partida dele ou não, mas ele queria continuar nos ajudando. Então, eu dormi tranquilo,
porque apesar que iria jogar o PP, que se encontra num momento muito bom também, mas o Everton é o Everton. Então eu fiquei muito feliz com as palavras dele, acordei mais tranquilo ainda, conversei com o grupo, falei que ele pediu para jogar, que ele queria muito, mesmo que fosse o último jogo dele, se despedindo com o título. E foi o que aconteceu. Ele teve uma grande atuação com os demais companheiros e nos ajudou mais uma vez a conquistarmos o turno, que isso nos possibilita de disputarmos a final do campeonato agora. Renato, boa noite. O Grêmio achou uma fórmula de jogar Grenal, porque tem vezes até, não pego só esse jogo, em que o outro time parece tomar iniciativa, por vezes até um domínio que acontece, mas na hora da busca do placar, o Grêmio é que consegue fazer, manter-se superior e até podia ter feito mais gols na partida. Qual é essa fórmula de ganhar Grenal, algo que tu conhece muito bem e sabe da importância que tem? O Grêmio tem uma fórmula para isso? Explica um pouco para nós. José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Olha, José Alberto, o Grêmio tem a forma de jogar há 4 anos. Ele vai fazer agora em setembro, desde a minha chegada aqui. Eu sempre falo para vocês, não quero nem ser repetitivo, mas o Grêmio ele não escolhe local, não escolhe adversário, não escolhe competição. O Grêmio tem sua maneira de jogar. Então hoje eu estava vendo ali, por exemplo, que é uma coisa difícil, o adversário ter mais posse de bola do que o Grêmio. O Internacional teve mais posse de bola com o Grêmio, mas o Grêmio foi cirúrgico. A posse de bola do Grêmio é dentro do campo do adversário. Então, não adianta você ficar com a bola dentro do teu campo, tocando para cá, tocando para lá. O meu time, ele agride o tempo todo, ele sempre busca a objetividade do gol. Então, essa é a nossa maneira de jogar. Eu não mudo porque está dando certo há 4 anos, eu conheço muito bem o meu grupo. Então, mais uma vez, eu parabenizei os jogadores pela entrega. Eu sempre prefiro jogar contra grandes times, porque a concentração do meu time é ainda maior. E hoje nós enfrentamos o nosso maior inimigo, nosso maior rival, que é o Internacional. E mais uma vez nós fomos superiores. Os números não mentem, e não é só pelo placar. Hoje, se o Grêmio termina a partida com 4-0, seria um resultado justo, pelo que nós produzimos dentro do campo. Então, mais uma vez, eu fiquei satisfeito porque nós escutamos, ouvimos, lemos muita coisa essa semana aqui que eu falei para eles que essas coisas não iriam entrar aqui dentro do grupo, que não são coisas verdadeiras, algumas, não são todas. E o Grêmio joga dessa forma. O Grêmio não é porque é o Internacional, não é porque o Grêmio não perde a 9 jogos, a não sei quantos grenais que a gente não toma gol. A gente, independente do adversário, a gente procura superá-los. E foi mais uma vez o que aconteceu hoje na Arena. E mais uma vez nós estamos na final do campeonato por méritos nossos, como o Caxias também está na final por méritos deles. E agora a gente vai ter uma partida aí de 180 minutos, dividida em 2 de 90, para ver quem é realmente o campeão do campeonato estadual. Renato, eu quero seguir em cima disso que foi colocado para ti pelo Zé Alberto, porque nos outros grenais, e eu me lembro que no jogo contra o Caxias, no jogo lá de Caxias, eu perguntei para ti a respeito do nível técnico dos grenais, que parecia que o Inter estava equilibrando. Só que dessa vez a gente pôde perceber um Grêmio superior ao Inter durante o jogo. E os números e depois o placar acabaram confirmando isso. Foi o Grenal do ano onde o Grêmio foi mais superior que o Inter. A que se deve essa superioridade que o Grêmio teve no jogo de hoje, Renato? Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, são os treinamentos. A gente treina. Muita gente falou também que os últimos 3 grenais, o Internacional foi superior. Eu discordo totalmente, cada um tem sua opinião, mas eu acho que muita gente está vendo outro tipo de jogo. O que aconteceu, alguns grenais, de repente o Grêmio jogou melhor 45 minutos, o Internacional jogou os outros 45 minutos, emparelhou um pouquinho agora. Que o Internacional foi superior ao Grêmio, que o gramado de Caxias prejudicou o Internacional. O Grêmio joga bem em campos bons há 4 anos, então eu não sei de onde certos jornalistas tiram certas ideias, sinceramente eu não entendo isso, não entendo. O Grêmio ganha vários títulos aí há
quase 4 anos. Por 2 anos foi o melhor futebol do Brasil. E as pessoas querem falar que o gramado de Caxias prejudicou o Internacional. Hoje o gramado estava ótimo para os dois. O que aconteceu? Então, aquilo que eu falei, a gente não escolhe local, não escolhe adversário, não escolhe campo. A gente joga, a gente briga, a gente concentra, a gente foca naquilo, no nosso objetivo. Foi o que aconteceu hoje, foi com o Internacional, podia ser um outro adversário. A gente sempre quer ganhar, a gente sempre respeita o nosso adversário, mas o Grêmio sempre joga para ganhar, não é porque foi o Internacional. E volto a repetir, hoje o Internacional pode se dar por satisfeito por não ter tomado mais. Porque se o meu time não tira o pé do acelerador, as coisas poderiam ser piores, porque oportunidades nós tivemos alguns contra-ataques, aí, principalmente depois que estava 2-0, que poderíamos ter feito o terceiro e o quarto gol. A minha equipe preferiu tocar um pouco mais a bola, porque se fosse mais objetivo, como estava jogando desde o início do jogo, pode ter certeza que o placar mais justo hoje seria 4-0. Renato, tudo bem? Bom, eu quero que você fale do Orejuela, que foi uma grata surpresa nesta noite, sair entre os titulares, e o comportamento que ele teve, até mesmo na hora da confusão ali, depois do segundo gol, e o comprometimento tático dele. E também gostaria que você falasse dessa adaptação em jogar sem torcida, porque essa semana muitos torcedores acabaram repercutindo o que você falou do lance do Jean-Pierre, que é algo normal. Você xingar os jogadores ou cobrar os jogadores se cobrarem em campo, mas o torcedor não está acostumado a ouvir. Por isso que deu toda essa repercussão. Queria que você falasse sobre isso também. César Fabres, Rádio Grenal. César, o Orejuela, ele chegou, ele estava no Cruzeiro, ele jogou acho uns 3, 4 meses por lá, ele até que fez um campeonato brasileiro satisfatório, mas é um jogador que ainda estava se adaptando ao futebol brasileiro. Eu pelo menos procurei corrigi-lo em algumas coisas. Quando ele chegou aqui no Grêmio, precisa ser corrigido em outras. É uma coisa normal, pela idade dele, por ser um estrangeiro, a gente procura sempre lapidar o jogador, independente da idade. Se a gente vê que comete erros, a gente vai lá, procura corrigir. E ele subiu muito de produção nos treinamentos. Jogou os últimos jogos, jogou muito bem. Hoje ele vinha jogando muito bem também. Eu, na verdade, não sei o que aconteceu na expulsão, porque eu estava comemorando com o meu banco o terceiro gol, ou o segundo gol. E aí houve a confusão, houve as expulsões e realmente não sei o que houve. Amanhã, vendo com calma o lance e eu vou conversar com ele para ver o que aconteceu. Eu realmente não sei. Claro que teve um motivo, né, da expulsão, mas qual foi o motivo eu não sei. Mas antes de chegar no Jean também, eu queria fazer um elogio à arbitragem de hoje, ao Voaden em especial. Se comportou muito bem mesmo. Teve uma arbitragem de gente grande, de um grande árbitro que ele é. Não deixou ninguém tomar conta do jogo, pelo contrário, apitou tudo. De repente, um errinho, outro, que é uma coisa super normal no futebol, mas não comprometeu, bem pelo contrário. Seguro de si, juntamente com seus auxiliares, juntamente com o quarto árbitro. Então, a arbitragem hoje toda gaúcha e deu um exemplo de como se apita uma partida difícil, principalmente sendo um Grenal. Então, eles estão de parabéns por tudo que eles fizeram durante a partida. Quanto ao Jean, no domingo, quando eu dei a entrevista, eu chamei a atenção de alguns jogadores. Eu não citei o nome do Jean. É lógico que foi para ele também, mas eu não citei o nome. E não foi só o Jean. Eu falei isso para ele, falei na pré-eleição, que não foi só o Jean que de repente faltou um pouco de concentração em alguns lances da partida. E isso não pode acontecer. Pelo menos sob o meu comando não vai acontecer. Futebol é momento, em 10, 15, 20 segundos as coisas acontecem. Então você não pode se desligar. O Jean se desligou no lance do pênalti, poderia o Grêmio ter tomado aquele gol, de repente vai para pênalti e a gente sai, de repente o Vanderlei nos salvou quando estava 3-3, numa saída de bola, e de repente o Grêmio nem poderia estar aqui hoje disputando com o Internacional, podia ser o Novo Hamburgo. Então não tem essa de se desligar da partida. E vou chamar a atenção, seja do Jean, seja do Maicon, seja do Matheus, seja do Diego, do Jeromel, do Cano, enfim, de qualquer um. Eu sou pago para isso, eu não posso ver as coisas acontecerem dentro do campo e ficar calado.
O jogador, ele sabe, ele é pago para correr, ele é pago pelo que o treinador pede para ele, e ele é pago para ficar concentrado o tempo todo. Concentrado, que eu digo, durante os 90 minutos. Ele não pode se desligar, porque no momento que um jogador se desliga, ele acaba atrapalhando o trabalho de todo mundo, não é só do treinador, dos próprios companheiros. Então o jogador, ele tem que estar focado, ele tem que estar concentrado. Enquanto o jogo não terminar, ele tem que estar esperto, ele tem que estar ligado. Porque senão, como eu falei, o trabalho de um grupo, o trabalho do treinador, o trabalho de um clube vai por água abaixo. Então, no momento que um jogador acha que eu não vou cobrar, seja ele quem for, ele está totalmente enganado. Não é só no Grêmio, em qualquer lugar que eu passo. Eu sou pago para isso, eu tenho que cobrar. Porque se eu não cobrar, as coisas vão acontecer. E se as coisas acontecerem, todo mundo vai perder por isso. Então, houve desatenção, sim, não só do Jean, como de outros jogadores, em determinados momentos da partida. Talvez tenha ficado um pouco mais marcado o Jean por causa do pênalti. E isso não pode acontecer, não vai mais acontecer, porque eu já falei, se acontecer, independente do jogador, não está concentrado, está com a cabeça em outro planeta, está com a cabeça em outras coisas lá fora, vai sair. Vai sair, vai entrar um jogador que quer, que esteja concentrado. Então esse foi um papo que eu tive com eles ontem à noite, durante 1 hora e meia. Hoje na pré-eleição eu repeti. E assim, tem que ficar focado, não pode se descuidar. No momento que você se descuidar no futebol, as coisas acontecem. E acontece e o jogador fica marcado. Isso não pode mais acontecer. Tanto é que hoje eles entraram concentrados, entraram focados, todos eles. Tem jogadores que não precisam chamar atenção. Dos jogadores aqui do vestiário, eu já vejo que eles estão focados. E eles ficam acordando de vez em quando um ou outro jogador dentro do campo. Então já sabe, se dormir, se não estiver focado no trabalho, vai sair. Vai sair, já falei para eles, não adianta ficar bravinho não. Não adianta que vai ser pior. Eu trabalho dessa forma porque eu quero ganhar. Eles também querem ganhar. Então eu citei o jogo de Novo Hamburgo como exemplo. Não pode mais acontecer. Hoje todos eles entraram focados e todos eles jogaram muito bem. Renato, o clássico hoje, apesar de movimentado tecnicamente na bola, ele foi marcado mais uma vez por lances de confusão, discussão, briga, inclusive física, entre os atletas. E você participou dessa confusão, inclusive pelas imagens da TV, você foi retirado em dado momento, contido por jogadores do Grêmio. O que aconteceu ali? Por que tanta irritação? E você acha que a fase do Grêmio, essas 9 partidas sem derrota, faz com que o clássico atualmente seja de uma rivalidade até mesmo pessoal entre vocês do Grêmio contra as pessoas do Internacional, porque são grupos que estão se mantendo através das temporadas. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Ô, Matheus, as imagens são lá, os jogadores do Internacional são testemunhas, eu estava conversando, eu não sou de confusão. Na verdade, eu estava xingando meus jogadores e xingando os jogadores do Internacional também. Não é xingando, é chamando a atenção nesse sentido. Chega de a gente passar vexame para o Brasil todo. O Brasil todo está vendo toda hora que tem Grenal umas imagens ruins. É ruim para vocês, é ruim para a gente, não importa o placar do jogo, não importa quem vai ganhar, quem vai classificar, é ruim, chega, não pode. Não pode toda hora ter confusão num Grenal, as imagens vão para o Brasil todo, da Libertadores, provavelmente para o mundo todo. Falei, chega de pagar esse mico, mas não é só para os jogadores do Internacional, é para o meu time também. Não pode acontecer isso, chega, toda hora que tem um gol, toda hora que um time está perdendo, acontece. Eu não estou condenando se for o jogador do Internacional que começou a briga, se for o jogador do Grêmio, o que não pode acontecer toda hora, não pode, isso é vergonhoso. São 2 grandes clubes, 2 grandes torcidas, grandes jogadores de ambos os lados. Chega de pagar esse mico. Acontece uma expulsão aqui, uma expulsão, e tá bom, o Vale agiu muito bem, nem sei o que aconteceu, mas expulsões de cada lado, tá, deu, vão os 2. Mas aí sempre forma aquele bolo. Uns jogadores querendo apartar de um lado e do outro, outros jogadores querendo briga, e fica feio. Eu acho que uma hora a gente vai perder para o Internacional sem problema algum. Mas o que não pode é toda hora ter essa briga aí, e se eles tiverem que ganhar da gente, eles vão ganhar sem problema algum, e o meu time não vai arrumar confusão. Mas, não estou falando do jogo de hoje, mas se vocês buscarem as imagens, sempre da confusão, não é o time do Grêmio que começa. Então eu estava lá dentro do campo falando exatamente para isso, para todos os jogadores, não só para os meus, como para os deles também. Vamos parar de pagar mico.
O Brasil todo vai ver essas imagens. Se toda hora que tiver Grenal vai acontecer isso aí, fica feio. Fica feio para o Estado, para vocês da imprensa, para nós profissionais, para os jogadores. Chega, dentro do campo, ali tem que se trabalhar, buscar o resultado, os dois times. E não ser um palco de pancadaria como tem sido nos últimos clássicos. Então, quando eu entrei, falei exatamente isso aí. Eu não fui lá para brigar. Quem sou eu para querer brigar? Eu entendo, fui jogador, eu sei que o jogador tá de cabeça quente, mas fui basicamente falar isso para eles para acalmar os dois times. E ainda tomei o cartão amarelo, merecidamente. Bom, Renato, vocês, né, foram campeões desse segundo turno, decidem agora o gauchão com o Caxias. O que projetar dessa final? Você já tem alguma informação de quando vai ser esse jogo? Se vai ser em jogo único, se vai ser em 2 jogos? Qual o seu posicionamento do Grêmio a respeito disso? Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, eu tive conversando ontem com o presidente, com o Klaus e o Dr. Paulo. O presidente ele agiu muito bem nesse sentido. Não são 2 jogos, tem que ser 2 jogos. Um jogo só ele é muito perigoso, porque às vezes você pega o teu time que não está naquele dia e daqui a pouco o adversário está bem e daqui a pouco você perde um título no jogo. E se você tropeçar no jogo, você tem o segundo. Sempre foi assim, não tem essa de uma partida só. E pelo que eu soube, pelo que o presidente falou, as datas são 26 e 29. Mas isso quem pode confirmar para vocês é o presidente, o Dr. Paulo, o Klaus. Eu sei que nós temos 2 jogos pela frente. E acredito que sejam nessas 2 datas. Mas 100% aí só a diretoria que pode confirmar. Ô Renato, vamos voltar um pouquinho no Everton Cebolinha ali. Conta pra gente como é que foi a tua conversa com ele de segunda para cá, quando essa negociação ela tomou corpo. Em algum momento vocês falaram sobre ele ficar fora desse Grenal, ele se colocou à disposição, ele disse que queria jogar, vocês conversaram, tu foi jogador, sabe como é que é a situação, o cara está sendo negociado para a Europa, tem uma decisão, mas também pode haver uma dúvida se ele tem que ficar ou não e jogar o Grenal. Queria que tu relatasse esses bastidores antes do clássico e vão ver do Everton Cebolinha. Jeremias Werneck, do All Sport. O Jeremias, não, o Everton, ele se comportou muito bem desde segunda-feira. A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. Então o treinador estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho, faz alguma coisa com o jogador brasileiro e a imprensa brasileira trata uma coisa como normal. Não é nada normal, não. Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira, ele falou com o jogador, fez a cabeça do jogador. O jogador ficou, em momento algum ele falou que ele não queria jogar, depois o Benfica falou que pediu para ele não jogar, uma que a negociação não estava certa. E outra que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Aí a imprensa brasileira, muitas vezes, não, é uma coisa normal, o Jorge Jesus telefonou para o Everton. Não. Aí eu me coloco no lugar do treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica às vésperas de uma decisão. Será que, como iria ser tratado pela imprensa portuguesa? Então, sabia que ele estava às vésperas de uma decisão, sabia que a negociação ainda não estava fechada, fez a cabeça, tentou fazer a cabeça, pelo menos para o jogador não entrar em campo, entendeu? E isso nos aborreceu bastante. Nós não falamos nada, mas a gente já sabia o que tinha acontecido, ficamos calados, e isso não pode acontecer. Então, essa foi a única coisa que me aborreceu. No mais, o Everton se comportou muito bem, em momento algum ele falou que ele não queria jogar, eu estava trocando ideias com ele, desde segunda-feira, aconselhando ele, falei, olha só, Everton, a tua negociação, eu já te falei isso há muito tempo, desde o Paraguai, lá no Paraguai, ano passado, na Libertadores, que mais cedo, mais tarde, você vai ser negociado. Pelo que representa para o Grêmio, pelo jogador que você é de seleção, você vai ser vendido. Agora, enquanto você não for vendido, você é jogador do Grêmio. Então, segunda-feira eu repeti isso para ele. E você é muito importante para a gente, você é um jogador decisivo. E vai acontecer, só que ainda não está nada definido, não está 100%. Então, você não tem que escutar ninguém, você tem que escutar as pessoas que trabalham com você no dia a dia aqui. Então, foi isso que eu passei para ele. Em momento algum, ele falou que não queria jogar. Eu só sei que ele ficou um pouco
com a cabeça, entendeu? Já na Europa, por causa do telefonema do Jorge Jesus. E não tinha nada garantido ainda. Então, isso o que me aborreceu. Aborreceu a diretoria do Grêmio também, aborreceu o presidente. Então, eu tive que ter uma sensibilidade muito grande de conversar com ele na segunda-feira, conversei com ele na terça-feira. Por isso que eu fiquei feliz ontem à noite, quando ele bateu lá no meu quarto, entrou e falou aquilo para mim. A gente já contava com ele, mas ele foi firme, ele falou que queria jogar, que ele estava com a cabeça no clássico, queria nos ajudar, estava concentrado, estava focado no trabalho e que, pelo amor de Deus, que eu colocasse ele para jogar. Eu falei, eu só precisava escutar isso de você, Everton. Na minha cabeça, eu nunca tive dúvidas que você não iria jogar, mas fico feliz com essa firmeza que você está me falando, então você vai jogar. Então, a única coisa que nos aborreceu foi exatamente isso, porque eu imagino como o europeu iria tratar um treinador, estou falando de mim, mas podia ser um outro treinador, se ligasse, não só para um jogador do Benfica, ou para um jogador de qualquer outra equipe, nas vésperas de uma decisão, como eles iriam tratar. E o presidente foi muito feliz, quando ele falou que, por esse ato do Jorge Jesus, do Benfica, as coisas deram uma retrocedida na negociação. E o presidente está certíssimo, está de parabéns. Porque se eu ligo para um jogador para lá, só eu sei o que eu iria escutar. Renato, parabéns pelo título, né, pela conquista da vaga aí a mais uma decisão também de Campeonato Gaúcho, seguindo na linha do Everton Cebolinha. Você vê o PP tão bem preparado quanto estava o Everton Cebolinha quando surgiu a oportunidade para ele assumir a condição de titular lá em 2018? Ou você vai insistir com a direção, com esse dinheiro que está entrando, para que a direção faça a contratação de mais um atacante? Wagner Martins, Fox Sports. Olha o Wagner, da mesma forma que eu vinha preparando o Everton quando o Fernandinho vinha jogando, o Pedro também, e como preparo o PP, eu dou atenção para todos eles, eu procuro lapidar todos os jogadores, procuro dar conselhos para eles, da melhor maneira de jogar, do melhor posicionamento deles dentro do campo, que deve ser feito, tanto na marcação quanto na jogada individual, enfim. E o PP é um jogador que vem crescendo nesse sentido também, e bastante. É um jogador que toda vez que ele entra, toda vez que ele joga, ele tem nos ajudado bastante. Então, você falou em termos de contratação, eu tenho conversado bastante com o presidente, com o Dr. Paulo, com o Klaus. Independente da saída do Everton, a gente precisa de mais um atacante. Mas tem que ter calma para a gente não errar, né? Porque não tem esse jogador disponível. E quando se encontra um jogador disponível, ele é muito caro. Se eu já estava pedindo antes da saída do Everton, imagina com a saída do Everton. Nós temos competições muito difíceis pela frente, que é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então você precisa de atacantes. A gente tem trabalhado bastante com os garotos. Hoje, mais um exemplo do próprio Isaac, é um jogador que eu estou lapidando ele, estou acreditando muito nesse jogador também. É mais um garoto que a gente está trazendo lá da base. Mas você não pode colocar toda a responsabilidade em cima dos garotos, até porque o Isaac ele joga numa outra posição, ele joga na posição praticamente do Jean. E a gente precisa de jogador de área, a gente precisa de jogador pela beirada. Mas isso é aquilo que eu falei, a gente tem conversado bastante, tem trocado ideias, a gente não vai errar. A diretoria sabe que, independente se o Everton sair ou não, a gente precisa de mais um ou dois atacantes. Mas a gente está estudando os nomes aí. Daqui a pouco a gente acha o que a gente quer. Renato, parabéns pela vitória, pelo título também no segundo turno e pelo desempenho desse Grêmio, mais uma vez vencendo um clássico Grenal. O Grêmio sabia que em algum momento perderia o Everton, inclusive já havia essa possibilidade bem forte na última temporada. Como é que o clube se preparou para a chegada desse momento? Como que você acha que será daqui para frente? E especialmente, qual é o tamanho do teu desafio como treinador, olhando para as peças que você tem hoje à disposição e mesmo para uma eventual contratação no mercado, dos jogadores que estão disponíveis no mercado também? Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Bibiana, é aquilo que eu falei. A tua pergunta ela é muito boa, mas uma que o Everton ainda não está 100% negociado.
Pode ser a negociação essa semana, na outra, hoje à noite, enfim, isso aí com a diretoria. Mas ele ainda não está 100% negociado. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai sair. A gente sabe que precisa de reforços justamente pelo que eu falei, né? O Grêmio tem 3 grandes competições, além da final do Campeonato Estadual, pela frente. Então você não pode entrar com um grupo reduzido, com um grupo só de garotos. Nós perdemos praticamente aí, tá de saída o André, que é um atacante, tá de saída aí, provavelmente vai acontecer o Everton. Então é necessário você repor essas peças. Então a gente está de olho no mercado, a gente está de olho nos jogadores, a gente tem estudado bastante alguns jogadores que podem nos ajudar no grupo do Grêmio. Agora, o que eu falei, a gente não fica falando nomes, porque daqui a pouco o jogador custa 4x, 5x, se o Grêmio se interessa, passa a custar 7, 8, 10, 12, e aí fica difícil. Então a gente sabe que a gente precisa reforçar o nosso grupo. Nosso grupo ele é muito bom, tem bastante garotos que estão nos ajudando bastante, mas pela perda desses jogadores que poderão sair e porque nós temos essas 3 competições muito difíceis pela frente. Então você não pode entrar, de repente, com um grupo reduzido, um grupo não tão forte pelas perdas e de repente ser surpreendidos. E o Grêmio vai entrar nessas competições aí para ganhar. E para ganhar, você precisa de um grupo forte e o treinador precisa de bastante opções também. Porque se você entrar nessas competições com a conta do chá, aí as coisas podem piorarem lá na frente, porque a gente sabe o tamanho que são essas competições e o que existe de um grupo de jogadores. Renato, o que tem sido determinante para que o Grêmio tenha levado vantagem nesses últimos clássicos aí? São 9 já no total e praticamente 2 anos de invencibilidade sobre o maior rival. E ainda nesse sentido, o que teve de diferente desse jogo de hoje para os outros 3 que foram disputados agora em 2020? Felipe Bueno, Record TV. O Felipe não teve muita diferença, não. Os clássicos, antes desses 3, o Grêmio estava sendo muito superior ao Internacional. Esses 3, digamos que o Internacional havia melhorado um pouco, exatamente com o trabalho do Cudê, que eu volto a elogiar. O Internacional melhorou, meio que deu uma emparelhada. Em 45 minutos. 45 minutos do Grêmio, 45 do Internacional. Agora, as pessoas falarem que o Internacional foi superior ao Grêmio, aí não. Aí é só olhar o replay o videotape dos jogos. Aí não, o Internacional deu uma emparelhadinha e tal. As pessoas falarem que o Internacional foi superior ao Grêmio, de maneira alguma. Eu tive que escutar que o Internacional não foi bem lá em Caxias porque o gramado não ajudou. Pô, se o gramado não ajudou o Internacional, imagina o Grêmio. Se o Grêmio gosta de jogar hoje, o gramado estava um tapete. E aí o meu time jogou. Então, esse negócio de falarem que talvez pela superioridade do Grêmio nos últimos grenais, tirando esses 3, que foi muito superior ao Internacional, as pessoas se acharam que o Internacional tinha melhorado e muito para ser superior ao Grêmio. Pode até vir a ser. Agora, por enquanto, não. Então, aí são 9 grenais de invencibilidade. E eu nem sei, tem que buscar aí, eu acho que nesses últimos 6, 7 grenais, o Grêmio tomou um gol no Internacional, não lembro quantos grenais, e o gol foi do Grêmio ainda, foi gol contra do Paulo. A superioridade está aí. Esse ano, por exemplo, foram 4 grenais. 3 vitórias e um empate. A gente continua respeitando o Internacional. Agora, as pessoas falam que o Internacional está melhor que o Grêmio. Bom, aí é melhor o cara comentar com a camisa do Internacional, né? Aí ele não está sendo bem discreto, né? Não está sendo profissional. Mas tudo bem, continue achando isso e a gente continua juntando as vitórias e títulos, que é o que importa. Renato, parabéns pelo título do segundo turno. Você certamente ouviu já críticas à idade de alguns jogadores do Grêmio. O Diego Souza, por exemplo, foi alvo disso assim que chegou.
Hoje, 2 jogadores mais experientes foram os responsáveis por abrir o placar em um momento importante, né? O Diego e o Maicon. Nesses momentos, em clássicos, jogos decisivos, que esses jogadores experientes fazem a diferença, e é por isso que você considera fundamental ter jogadores como eles no seu elenco. E queria que você aproveitasse e falasse do Diego, porque hoje, um termômetro na rede social, até algumas brincadeiras de se eu não acreditei no Diego, não está mais aqui quem falou, enfim, você por muitas vezes disse que o Diego seria esse jogador que parece que a torcida, no geral, começa a enxergar mais agora. Aline Nastari, Esporte Interativo. Aline, é aquilo que eu falei quando o Diego chegou, juntamente com o Thiago. Eu falei que eles iriam jogar no Grêmio. Infelizmente, o Thiago foi com muita sede ao pote. Treinou, teve algumas dores musculares, a gente tá dando uma segurada nele, mas daqui a pouco ele vai estar com a gente e é mais um jogador que vai nos ajudar, porque ninguém desaprende a jogar. E o Diego tem, a cada partida, jogado mais, nos ajudado mais, com jogadas, com gols. É um jogador que, no momento que a gente trouxe, a gente sabia da importância dele, mesmo algumas pessoas torcendo o nariz, coçando a orelha, achando que não ia dar certo, mas a gente tinha certeza absoluta, por isso que a gente trouxe. Por isso que eu havia falado na época, calma, vamos deixar eles jogarem, eles vão nos ajudar. E o Diego tem sido um jogador fundamental, como o Maicon sempre foi para a gente, são jogadores experientes, que são importantíssimos, principalmente em grandes jogos, como o de hoje, a experiência deles. E são jogadores que decidem, não é só pela experiência, são jogadores que continuam correndo, continuam fazendo gols, jogadas. E por perto deles eu sempre procuro colocar alguns garotos que nos ajudam bastante também. Então uma grande equipe se forma com a mesclagem, com jogadores experientes, com jogadores mais jovens. Você não pode ter só jogadores experientes, que alguém precisa correr. E também não pode ter só jogadores jovens, que alguém precisa pensar. Então eu procuro mesclar o meu grupo, a minha equipe, com esse tipo de jogadores, tanto mais experientes quanto os garotos. E eles têm sido fundamentais, mas não é só hoje. O Diego, desde que chegou, ele tem sido fundamental, tem nos ajudado bastante. É uma das lideranças do grupo também. E o Maicon, todo mundo sabe da qualidade do Maicon. Nos últimos 2 jogos, inclusive, fez 2 gols importantíssimos, principalmente o de hoje. Ele ajuda na marcação, é um jogador que faz a equipe jogar e tem feito gols. Então, nós ficamos satisfeitos, muito satisfeitos, né? Porque a garotada corre, nos ajuda, e os jogadores mais experientes, com a experiência deles, fazem com que também os próprios garotos se sintam mais tranquilos, mais confiantes dentro do campo. Renato, boa noite. Parabéns pela conquista do segundo turno e também a classificação à final do Campeonato Gaúcho. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa disputa saudável ali na lateral direita da tua equipe, né? Já que o Vitor Ferraz já vinha tendo grandes atuações, boas atuações aí, enquanto estava em condições de jogo, e o Orejuela, que entrou aí nos últimos jogos, também vem tendo boas atuações. Como é para ti ter esses 2 jogadores aí com muito boa qualidade na mesma posição? Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Jairo, você falou uma vez só Orejuela e você já enrolou a língua, né? Imagina eu que tenho que falar todo dia com ele. Você vê a dificuldade, por isso que a gente chama ele de Panita, que ele gosta de ser chamado de Panita. Fica bem mais fácil e simples, né, para todo mundo. Mas eu fico satisfeito, porque nós temos 2 bons jogadores nessa posição. O Vitor vinha jogando muito bem. O Panita recebeu as oportunidades dele nos últimos jogos e foi muito bem também. E isso me deixa tranquilo, porque tanto o Vitor quanto o Orejuela, nenhum dos 2 vai conseguir jogar todos os jogos. Então, é aquilo que eu falo sempre para vocês, tem espaço para todo mundo. Posso mexer pela sequência de jogos, das competições, tem problema de lesão, tem problema de cartão. Então, estou muito satisfeito com os 2 jogadores. Eu acho que o mais importante de tudo é que os 2 estão bem. Pior se só um estivesse bem ou nenhum dos 2. Aí eu ia ter uma dor de cabeça. Então, como sempre falo para vocês, essa dor de cabeça ela é muito boa para o treinador no momento que você tem 2 ou 3 bons jogadores que estão no momento muito bem na posição, faz com que todo mundo corra atrás da posição, porque sabe que o companheiro está ali e está louco para jogar também.
Mas toda vez que eu precisei deles, ou de qualquer jogador de qualquer outra posição, hoje foi mais um teste. O próprio Guedes, quando o Cortez não vinha jogando, se comportou muito bem. Então é importante os jogadores estarem bem. Estarem bem é porque... Paulo Lu será o próximo a boa conceder noite. a entrevista coletiva. Uma boa noite, muito obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber do andamento das negociações pelo Everton Cebolinha. Quando que o Grêmio vai se reunir de novo com os representantes dele, com os representantes do Benfica? Existe a possibilidade do Everton ficar fora do jogo do final de semana contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro? Se esse jogo acontecer mesmo no final de semana, se ele não for adiado pela final do Campeonato Gaúcho? Aqui é Jeremias Werneck, do site UOL Sport. Jeremias, inicialmente eu queria dizer do meu contentamento, porque eu estou há 6 meses à frente da vice-presidência de futebol e hoje eu tive a felicidade de obter com toda a nação tricolor, né, o primeiro título dessa caminhada, título do turno, obviamente, né, porque a disputa final do Campeonato Gaúcho nós a faremos com a Ser Caxias, né, e desde logo a gente quer aqui expressar o nosso respeito, né, e também a certeza de que será 2 partidas difíceis, 2 partidas complicadas, né, e que merecerá toda a atenção e cuidado da preparação da nossa equipe para esse enfrentamento, porque a Ser Caxias é uma equipe com tradição no Rio Grande e ganhou o primeiro turno, está classificada por méritos próprios. Quanto à tua pergunta sobre as negociações do Everton, é um processo que está em andamento, né? Como o presidente mesmo disse hoje, o Benfica é o clube que esteve formalmente nos procurando, né? Mas há outros grandes clubes, outras grandes entidades esportivas europeias também interessadas no Everton, né? Então, a negociação está aberta, está em andamento e não há nada definido. Enquanto isso, como bem disse o Renato, ele continua atleta do Grêmio, jogou hoje e o fim de semana a gente não sabe o que ocorrerá até o próximo domingo e poderá, a critério da comissão técnica e do próprio andamento das negociações, ele ser escalado ou, em caso contrário de alguma evolução mais definitiva, talvez até ele tenha se despedido hoje, mas não há nada decidido. Paulo Luz, boa noite, parabéns pelo boa noite. título. Existe alguma definição a respeito já, algum contato da Federação Gaúcha de Futebol a respeito da final? O que se falou já nos bastidores? Se vai ser em 2 jogos, jogo único, qual é a intenção do Grêmio? Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Jéssica, a intenção do Grêmio é pela manutenção do regulamento e que haja 2 jogos, sendo um primeiro jogo em Caxias do Sul, e que nós temos o mando da final aqui na Arena. Essa é a posição do Grêmio, já externada para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E preliminarmente está havendo um acerto entre a Federação Gaúcha de Futebol e a CBF para que as datas sejam dia 26 e 29 de agosto. Paulo, agora há pouco o Renato falou sobre a ligação do Everton, né, com o Jorge Jesus, inclusive bateu de certa forma no treinador português, que ele não concordou com a atitude, o presidente já tinha falado sobre isso. Qual a sua opinião sobre este contato do staff do Benfica e mesmo do treinador português ao Everton, sugerindo inclusive uma não atuação, ficar de fora desse Grenal? Queria que você falasse mais sobre isso. Bibiana, a minha reação foi a mesma do Renato e do presidente, foi de inconformidade, de indignação, porque entre profissionais do nível do JJ, né, e que treinam um grande clube europeu, que é o Benfica, ele tem ciência, ele conhece muito o vestiário, e ele estava, de certa forma, tentando, não quero usar uma palavra muito forte aqui, né, mas criar um condicionamento, algum constrangimento. E isso só não houve porque o Everton é um jogador muito maduro, é um grande profissional e há um ambiente também do vestiário do Grêmio, sob a liderança do Renato e pela qualificação técnica, pessoal
emocional e principalmente de grandes homens que conseguem, nestes momentos, amparar uns aos outros. E o Everton, que em nenhum momento teve qualquer vacilo, recebeu, neste momento, o apoiamento, né, o conforto e a solidariedade de todos para que ele confirmasse tudo que ele desempenhou já no Grêmio, porque ele tem uma história de vitória, ele tem uma vitória de conquistas, ele é um grande profissional. Nós temos muito orgulho de toda a sua trajetória no Grêmio. Ele chegou menino aqui com 14 anos, ou talvez até um pouquinho menos, e hoje é um jogador em nível de seleção brasileira e que trouxe grandes vitórias e fez grandes jogos e é um goleador nato do Grêmio. Então, o nosso sentimento foi de indignação e de inconformismo, porque as relações no futebol, neste momento que a humanidade vive uma pandemia, tem que ser, no mínimo, relações com respeito, e o Grêmio Futebol Porto Alegrense, pela sua grandeza, pelos seus profissionais, merece esse respeito, seja de quem for, de qualquer parte do mundo. Paulo, o técnico Renato mostrou a sua contrariedade com a postura do técnico Jorge Jesus na negociação, que, segundo o Renato, seduziu o atleta antes de um jogo importante. Como é que vocês lidam com isso? E existe alguma possibilidade do Everton Futebol Clube, o Everton da Inglaterra, atravessar o negócio do Benfica? Porque os ingleses também são cotados ou são colocados como candidatos a tentarem esta contratação do Cebolinha. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Matheus, o sentimento de contrariedade já expresso pelo Renato e por mim na resposta anterior é semelhante ao do próprio presidente Romildo Bolzan. Realmente nós iniciamos formalmente tratativas com o Benfica, mas existe, eu não vou aqui declinar, mas existem outros grandes clubes europeus também interessados nesse momento no concurso do atleta Everton Cebolinha do Grêmio. Paulo, boa noite. Boa noite. Pela conquista do segundo turno, também a classificação à final do Campeonato Gaúcho. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu sentimento, né? Como gremista, vencendo mais um Grenal, e mais do que isso, como vice-presidente de futebol, é o teu primeiro título, né? Já que o Grêmio havia perdido lá o primeiro turno para o Caxias, e agora o Grêmio conquista a Taça Francisco Noveleto Neto. Então, como é para ti esta conquista, né, em especial por ser a primeira taça como vice-presidente de futebol, e claro, já o pensamento aí, como está o coração, já pensando numa final contra o Caxias. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Jairo, realmente é um sentimento de felicidade, de alegria, né? Como eu já disse, eu estou há 6 meses à frente da vice-presidente de futebol do Grêmio. E eu quero aproveitar a tua pergunta, Jairo, não só para externar o meu contentamento, mas para cumprimentar a comissão técnica, especialmente na figura de nossa liderança, do treinador Renato Portaluppi, pela sua conduta, pela sua liderança, pelo seu comando, cumprimentar todos os atletas do elenco do Grêmio, pela sua qualificação, pela sua entrega, pelo seu engajamento, pelo seu compromisso, porque realmente eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente dessa instituição e estar à frente, né, de um grupo de profissionais, e aqui eu quero incluir também os colaboradores de todo o departamento de futebol, todos indistintamente, pela qualidade, pelo exemplo de profissionalismo e, eu diria assim, de entrega e profundo envolvimento com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, é um momento de alegria, e eu te diria que da primeira taça, da primeira vez, a gente não esquece. Eu guardarei essa noite, esse dia, com muito carinho sempre nas minhas memórias, né? Mas sei que foi uma parte, né? Nós ganhamos o segundo turno do Campeonato Gaúcho, e eu reitero aquilo que eu disse numa das minhas primeiras respostas. Nós vamos agora fazer a final com a Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, com muito respeito, sabendo que será 2 jogos dificílimos, né? Será uma disputa muito aguerrida, muito acirrada, mas certamente o Grêmio está preparado para esse enfrentamento, e nós queremos muito, até porque, possivelmente, será o único título que nós poderemos definir e ganhar nesse semestre que está se iniciando, porque as demais competições, as definições só ocorrerão em janeiro ou fevereiro de 2021. Então o Grêmio, como sempre o faz, estará compromissado, empenhadíssimo em obter essa conquista, até porque será consecutivamente o tricampeonato do Rio Grande do Sul.
Paulo, boa noite. Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. A pergunta é sobre agora o Grêmio ter uma condição de um clube mais tradicional, com mais títulos, com um passado recente de vitórias no Campeonato Gaúcho. Como se estabelece a disputa contra um Caxias que ganhou o primeiro turno, é verdade, mas que não vem com o embalo do Grêmio pós-parada do campeonato. O nível de favoritismo do Grêmio e como deve se trabalhar quando há dois clubes assim de um tamanho tão diferente numa decisão. Zé Alberto, será um enfrentamento difícil. Eu reitero, o Caxias nos merece o maior respeito. Não há favoritos, porque é uma final, são 2 jogos, né? E há até um histórico já do Rio Grande do Sul, no próprio Campeonato Gaúcho. Quando o Caxias foi campeão, alguns anos atrás, foi em cima exatamente desse poderio do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, toda cautela, toda precaução, o Grêmio adotará e fará uma preparação muito especial, no sentido de que a gente possa realizar 2 grandes jogos e, se for possível, e faremos tudo, trabalharemos com muito afinco, com muita responsabilidade, né, e cuidando de todos os detalhes para que nós possamos ser felizes e conquistar esse tricampeonato gaúcho. Doutor Luz, ainda na questão Everton e Benfica, vocês conversam, já tem acordo com os outros investidores para o Grêmio ficar com um percentual maior da venda em relação ao percentual que tem, né, de 50%. Vocês chegaram a esse acordo com os investidores, já tem isso acertado para ficar aí com... E de quanto seria esse percentual que ficaria para o Grêmio? Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, eu já disse que essas negociações são um processo, né? Esse processo está em andamento, esse processo está em desenvolvimento e está sendo tratado pela importância, pela relevância de um negócio desse porte, capitaneado pelo próprio presidente Romildo Bolzan. Não há nada ainda definido, não há nada ainda decidido, e nós teremos que aguardar as próximas horas, né, ou até dias, porque é uma negociação que o Grêmio vai fazer de forma muito cuidadosa, com muita responsabilidade, e eu quero aproveitar aqui, em homenageando a figura do presidente Romildo Bolzan e todo o conselho de administração, toda a sua diretoria, os seus profissionais, para estender essa vitória de hoje, que é a vitória em mais um Grenal, para toda a torcida tricolor, para todos os aficionados, para os nossos associados, né? E dizer para eles que fiquem absolutamente tranquilos que a direção do Grêmio, capitaneada pelo Romildo Bolzan, vai fazer a melhor negociação que possa se estabelecer neste momento e dentro das circunstâncias, porque o Everton é um jogador extraordinário e nós, para abrir mão dele, o faremos se for realmente de forma muito justa e que traga benefícios, né, de ordem econômica, financeira para o clube de grande importância. Muito obrigado e boa noite a todos.